Alô pessoal, tudo beleza? Mais um Salsicha Cast e hoje quem tá com a gente aqui, Jefferson Nogaroli, tá presente aqui e vai ser legal um bate-papo. Salsicha Cast, um oferecimento. Esse é o nosso Salsicha Cast, um produto da Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick. Aí, hoje o papo é com Jefferson Nogaroli. Primeiro, muito obrigado da presença. Aqui na mesa tem um torresminho aqui, tem uma tubaína pra gente tomar. Deixa eu abrir a tubaína aqui, a tubaína mesmo, viu, Jefferson? Opa, aí, que boa. E eu comprei isso aqui no mercado da cidade. Não vou falar o nome do mercado, porque não fez propaganda no nosso podcast, mas é no mercado Ainda, né? aqui da Cidade Canção. Isso! Já serve. Já serviu a propaganda. Primeiro, muito obrigado. Vamos começar do começo. O nome completo é Jefferson Nogaroli mesmo? Jefferson Nogaroli, isso mesmo. Casado? Casado, pai de 2 meninos e avô de 2 meninas. 2 meninos, mas a idade? Porque menino a gente pensa que é um molecão. Não, é 94, né? Tem 26, 28. 28 mais velho e 23 para 24 agora o mais novo. Que legal. 24. Família unida? 24. Família feliz? Família unida, família feliz e unida até na briga, né? Quebra o pau lá também? Quebra, mas família é isso. Na verdade, família é tudo, né? Se você não tiver um bom relacionamento com a sua família, o dinheiro não serve para nada. Quero começar então falando de família, o começo de tudo, porque hoje a gente vê o Jefferson Nogaroli, um dos maiores empresários de Maringá, do Paraná, do Brasil e até reconhecido mundialmente, mas você começou lá embaixo, do nada. Com quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, antes do mercado ainda, né? Mas antes de mim, meu pai começou com 7 anos. O meu pai passou muita dificuldade quando era criança, porque o meu avô, o Francisco, que deu o nome ao supermercado, em homenagem a ele, tinha um pequeno comércio lá em Malé, no interior do Paraná, perto ali de Irati. Mas ele teve uma espécie de um AVC naquela época, quase morreu e ficou muito mal e eles perderam tudo que tinha. E o meu pai, com 7 anos, começou a ter que vender banana na rua. Ele pegava de um conhecido e vendia banana e o outro mais novo também, então era muito difícil. E ele lembrava que antes, quando o vô tinha o comércio, eles tinham uma condição de vida muito boa. E meu pai depois veio morar aqui em Maringá, trabalhou naquela AGEF, Rede de Armazéns Gerais Ferroviários, você não vai saber, que você não era nascido, né? Eu até achava bacana, porque chamava AGEF com G, eu falava, é meu. Né? Meu pai me chamava de Jeff, né? De Jefferson. Mas ele sempre falava que ia ser empresário. Ele ganhava bem, ganhava relativamente bem, era um funcionário federal. Mas ele sonhava em ser empresário. Ele montou uma transportadora. Nesse meio tempo ele comprou uma refrescaria, que você vai talvez lembrar daquele refresco Galo, vendia no campo do Grêmio, era um de saquinho. Aí você colava ele e botava um plástico, um canudinho assim, você furava e tomava, tá? Eu lembro disso aí. Eu lembro, então você é velho também. Que depois o mais chique era aquele que tinha o cachinho de uva, tinha os bichinhos e tal. Hoje não tem mais, né? Mas era a primeira empresa. Eu, com 13 anos, trabalhava lá. Depois o pai comprou uma sorveteria em Astorga, outra em Arapongas. E a gente mudou para lá e foi indo, mas o sonho dele era ter o mercado, porque sorvete é sazonal, vende bem no verão e pouco no inverno, né? Então, ainda com a sorveteria em Arapongas, ele comprou gôndola usada, construiu um predinho ali na Palmeiras. Em 82, em maio de 82, 8 de maio foi inclusive o dia do aniversário dele. É um bom dia, porque é o dia da vitória, né, da Segunda Guerra. E a gente abriu a loja e lá se vão 40 anos. Né? Vai fazer 40 anos agora. E começamos nós. Minha irmã, a Jeane, eu tinha 17, ela tinha 15, o Guto, mais pequeno, tinha 13. O meu pai, todos nós trabalhávamos ali. Abria, fechava, vendia, comprava, entregava, vendia no caixa, né? Aí logo depois contratou mais um guri para fazer a entrega e foi crescendo devagarzinho.
Eu gostei da história que você falou do Jeff lá. Então, desde aquela época você fala assim, esse aqui é meu, e hoje continua, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Que legal e interessante, e o nome, né, bateu, né? É. Vamos falar do mercado, porque eu já conversei com algumas pessoas aqui em Maringá, porque eu sou mais novo da cidade, que falava que lembra de você lá no mercado, que é você que arrumava a feirinha, é você que ia entregar a compra das pessoas em casa. Eles falam, até falaram para mim que seria numa bicicleta cargueira. Por incrível que pareça, eu ia. É? Então você é o que faz tudo, que fazia tudo no mercado? É, eu e meus irmãos. Lógico, eu, por ser o mais velho, tinha mais responsabilidades, né? Logo eu fiquei de maior, então já dirigia, já ia fazer o SEASA, mas era duro. Meu pai nunca deu moleza para nós, não, sabe? Era igual rapadura, doce, mas não era mole, não. E eu acordava muito cedo. Quando meu pai ficou doente, aí eu que meio que assumi um pouco as coisas ali à frente. Então eu tinha que ir para o SEASA. O dia que eu ia para o SEASA, na terça-feira, era um dia de ir para o SEASA, eu tinha que acordar às 4h30 da manhã, mais ou menos, e pegar a Kombi, dar um tranco, porque a Kombi não tinha partida, então eu deixava ela na descida. E a chave quebrou e a coisa estava tão preta que não dava nem para trocar o tamborzinho da chave, sabe? Aí eu fazia uma ligação direta, então eu botava ela na descida e já deixava ali. Daí eu só tirava o calço da frente, empurrava, ela pegava no tranco e ia embora. Né? Lá no SEASA eu desligava, mas lá tinha os caras que me ajudavam. Empurrava. É, mas o SEASA ainda, nessa época, eu me lembrei agora, era o SEASA onde é o Shopping Avenida Center. Então a minha sorte que eu parava pro primeiro, lá no viaduto. Tinha um viaduto ali. É o viaduto do café, que era o Baixadão. Eu parava lá e falava, aqui tá beleza, que depois o sorte vai embora. Mas volta e meia, um filho da puta parava na frente. Aí dava vontade de chorar, porque eu não conseguia sair, né? E daí ia lá naquele SEASA antigo, ainda tinha a Moreira antes, e o SEASA onde é o Avenida Center. Fazia as compras e lá pelas 5 e pouco, 6 horas, eu estava descarregando a Kombi. Corria, voltava na padaria, pegava pão. O leiteiro não ia lá todo dia, então meu pai fazia questão que tivesse leite todo dia. Ele pegava na mesma padaria, vendia pelo mesmo preço, mas ele queria leite do dia para o cliente. Entendi, era fiel com o cliente. É porque o leiteiro ia dia sim, dia não, e o leite vence em 2 dias. Então, o que acontecia? Quando o leiteiro só ia dia par, vamos dizer, segunda, quarta e sexta, então o cara que comprava o leite na terça já comprava o leite para vencer na própria terça, na quarta já podia azedar. Então meu pai falava não. Falou, mas pai, aí nós não ganhamos dinheiro. Eu falei, não faz mal, mas nós ganhamos freguês. Que coisa, hein? Então, meu pai fazia lá e pegava o leite e tal, e tinha que abrir antes do concorrente, né? Porque se eu abrisse depois, o pau torava, né? Então, era assim. E até de noite. Trabalhar, nessa época eu tive que parar de estudar e fazia de tudo, né? Atender check-out, pôr mercadoria, cortar carne, fazer a entrega. Mas era bom. Trabalhar dignifica. Do cedo dignifica mais ainda, né? Mais ainda. E eu ter tido a oportunidade de ter feito tudo o que se faz, de descarregar caminhão, atender no açougue, desde cedo meu pai me ensinou a dar muito valor nas pessoas. E, em especial, ele sempre me ensinou a valorizar os mais humildes. Então, eu dou muito valor nas pessoas. Muito valor nas pessoas. As pessoas daquele bairro eram pessoas muito pobres. Era o último bairro de Maringá. Então, eu me lembro que o meu pai falou, o pessoal lá não entregava gás na hora do almoço. Porque era tudo terra. E não entregava gás na hora do almoço porque é cômodo, né? Você vai lá e fala, eu entrego só depois. Aí o meu pai me chamou um dia, eu falei, não, ele não vai entregar também, né, pai? Porque os outros não entregam. Ele falou, não, filho, nós vamos entregar. Mas por que nós temos que entregar se os outros não entregam? Ele falou, porque está errado. Porque é na hora do almoço que acaba o gás. Ele falou, filho, que hora que acaba o gás? A hora que está usando. Pois é. Sabe por que o cara precisa? Porque ele vendeu o outro bujão dele para dar entrada na datinha. Né? Que as pessoas, naquela época, não se vendia lote em 120 meses, como vende hoje, era em 36. Então, a maioria das pessoas usava o 13º, o fundo de garantia, as férias, juntava, dava uma entrada. Mas no outro mês ele tinha que sair da casa porque ele não aguentava pagar a prestação da data e do aluguel. Então, ele pegava 2 milheiros de lajota, 4 Eternite, 2, 3 Caibro e entrava dentro. O cara vendia até o bujão. Então, meu pai é um cara que falou, nós temos que ir lá levar o bujão. Aí tinha hora que vinha 4, 5 pessoas querendo gás na hora do almoço. E a bicicleta não dava conta. Ele falou, leva no carro.
Então a Brasília acabou com a Brasília. Sabe? A Brasília parecia uma sucata velha. Leva o homem e leva o gás. Tá? Então ele não olhava isso, mas o cliente olhava. Daí ele deixava de comprar e ia comprar lá. Então você, quando toca no coração das pessoas, elas reconhecem, né? E aí aquele vínculo com o cliente ficava mais forte. Aí, lógico, a gente sempre trabalhou com preço, mas o preço passava a ser secundário. A pessoa ia porque ela se sentia acolhida, diferente. porque quando ela precisou do gás, se você está fazendo comida, tem uma criança para comer, eu tenho uma visita na sua casa, o gás acaba, eu chego lá, só volta daqui. Porra, parece, sabe, você não está nem aí com o cara. Então, meu pai me ensinou isso antes de ter lei de defesa do consumidor, que hoje é muito mais simples, as pessoas têm muito mais direito, têm noção do seu direito. Antigamente, não. Então, meu pai dava muito valor, essa coisa de buscar leite. Quando acabava o leite de tarde, ele mandava eu ir não sei aonde, lá, compra leite, onde for, e traz. O pai, mas nós vai gastar gasolina. Nós vai comprar o leite por um e vender por um. Mas era o leite que ia alimentar a criança no outro dia de madrugadinha. Mas ele falava, é nossa obrigação, nós que deixamos o leite faltar. O leiteiro, quando chovia, ele não descia lá. Nós íamos lá na casa do leiteiro buscar, era o único que fazia isso. Um dia, o cara chegou, era umas 7 e pouco da noite, desesperado, porque ele tinha que comprar leite para o filho e não tinha leite. Né? O pai falou, se o senhor esperar, eu busco. Ele fez ainda, eu lembro que o bicho era meio forgado. Ele falou, põe a corrente aí, que tinha que ser acorrentado. Ele foi, 1 hora, 40 minutos depois, ele chegou, 3 litros para o homem. Quanto que é? É R$3, é R$1 o litro. Não, mas o senhor gastou? Não, o senhor já esperou, já está bom. O cara atendeu o senhor, tá bom. O homem foi embora. No sábado ele voltou. Eu não sabia, ele morava num sítio ali perto. Ele voltou com 12 famílias. E fez a compra do mês, foi de caminhão. Nós nunca tínhamos vendido tanto assim por uma compra só, sabe? Que coisa! Então, essas coisas... o meu pai me ensinou que não basta você atender bem, tem que gostar de atender bem. E atender com o coração. Atender com o coração, porque o cliente percebe. Se você atende um treinamento redondinho, bonitinho, é uma coisa. Se você vê que o cara está te atendendo com o coração, ele percebe, aí tem mais valor. Cria um vínculo. Sim. Né? E vocês estavam na região mais pobre de Maringá, que era a região ali do Parque da... Miosotes, Parque das Palmeiras. Avenida das Palmeiras. Você tem o mercado lá até hoje? Tem até no hoje. Mesmo lugar? É o mesmo lugar, a mesma loja, só um pouco maior agora. Ficou um pouco maior. Uhum. Que coisa. Parabéns por essa atitude. Parabéns, eu tenho certeza também, quando eu era moleque, em Jandaia, o meu pai também... Acabava a gasolina do carro lá, não sei na onde, e ele falava, vai lá entregar a gasolina. Pegava, naquela época eu podia, qualquer galãozinho você levava. Eu ia lá, porque eu que estava de bicicleta, porque eles não podiam sair do posto. Uhum. Então, acho que isso realmente mexe com a pessoa que você está atendendo mesmo. Né? Você, por exemplo, entregar um botijão de gás, vamos colocar aqui, num dia de chuva, você de bicicleta cargueira, a cargueira não vai. Lá tinha um problema. A terra de Maringá, todo mundo sabe que ela é argila. A argila vira uma cola. Então, no começo, nós era meio besta. Nós deixávamos o paralama. Depois nós descobrimos que não adiantava o paralama. Então, aquele troço ficava bonito. As costas ficavam toda uma listra preta. Pior, assim, parecia uma zebra, né? Mas tinha hora que o barro grudava tanto. A sorte que eu e o Guto, o meu irmão, também sempre fomos grandes, né? Então, tinha dia que eu chegava lá embaixo, deixava a coisa, mas na hora de subir, não subia. Aí era uma bicicleta num ombro e o gás no outro. A sorte que a gente era grande, né? Porque aí o gás já estava vazio, mas mesmo assim não era fácil, não. Você está falando de atendimento, eu esqueci de botar aqui a tubaína você. Aí, ó. Desculpa aí. E essa aqui é a receita do seu nininho, viu? Ei, geladinho. E essa daqui era boa, hein? E o torresminho para nós comer também. Saúde. Viva a saúde nós. Quero saber da escola, você criança. Você era o aluno que ficava perto da professora na primeira carteira ou você era o povo do fundão? Eu era Caxias, eu ficava na frente e gostava muito de estudar. Eu estudava no Maria Goretti, ali perto da Paranaguá. Sim. E morava umas 8 casas do canto. Eu morava a 200 metros da escola. E quando chovia, até porque era tudo barro, então a maioria das crianças não ia. E eu ia.
porque eu adorava estudar. Eu chegava, só estava eu e a professora na sala, ela falava assim, Jefferson, a tia já falou, não precisa vir o dia que chove, né? Mas eu gosto, professor. Eu falei, mas fica chato só eu e você e tal, mas mesmo assim eu ia, né? E sempre gostei muito de ler, então o primeiro livro que eu peguei para ler, a biblioteca era pequena, foi Marco Polo, As Aventuras de Marco Polo. Então, talvez por isso eu estudei geografia, e aquilo foi fantástico. Aí, rapidamente eu li toda a biblioteca que tinha lá, dos livros que eu gostava, eu li, daí eu tinha que ir no Sesc para ler, né? A biblioteca que tinha, você leu todos os livros? Era pequena, mas eu li praticamente todos. Aí depois eu tive que convencer minha mãe. Naquela época a gente chamava Colombo de oficial, porque era BR. Era a avenida, que a nossa casa ficava para baixo, ali onde é a Mandaguari, ali, pertinho da UEM. E aí minha mãe não queria deixar, ela me levava no Sesc. E eu gostava de jogar bola, brincar, mas eu gostava de ler. Então, 2 a 3 dias por semana eu falava para ela que eu queria ir na biblioteca. E eu lembro que era engraçado que a biblioteca do Sesc, que já era uma biblioteca grande, abria 1 da tarde. Então, quando era 15 para 1, eu já estava lá. E eu saía, era que a mulher me tocava, era 6. Não podia levar o livro naquela época ou podia já? Não, até podia emprestar, mas eu gostava de ler lá. Alguns não podia, então as enciclopédias não podia, alguns maiores, né? E aí eu ficava lendo e adorava e tal. Aí quando eu fiquei um pouquinho maior, meu pai deixou escolher o presente, ele me deu, eu pedi uma enciclopédia, ele me deu a conhecer. Que era uma enciclopédia bonita, tinha bastante foto e tal. E aí eu lia, principalmente geografia e história, eu lia tudo, que eu adorava, né? Aí depois acabou a geografia e história, eu ia lendo o resto, mas eu gostava mesmo de geografia e história. Geografia e história que era o principal. Era. Tanto é que eu estudei geografia na faculdade, né? Quando você era moleque, quando era criança, tinha muitos amigos ou você é mais isolado? Não, tinha muito. Eu já tinha uma espécie de liderança, eu organizava a sala, a gente fazia um monte de coisa lá, organizava o jogo. Então eu tinha uma habilidade, né, de lidar. Mas, ao mesmo tempo, também eu gostava de ficar um pouco isolado, às vezes, para estudar. Então eu mesclava um pouco de recreação com engraçado, né, mas era da minha natureza. Então eu jogava bola, brincava, mas gostava de ler. Então eu gostava muito de ler. Então tinha dia que eu tirava para ler, aí eu não saía, ficava lendo. E desde aquela época você já se colocava como líder. Você, vamos organizar um futebol aqui, você que era o primeiro a encabeçar. Veja bem, aí tem, no futebol, principalmente, você tem a questão das habilidades. Eu não era o mais habilidoso, né? Então, às vezes, ia outro, mas eu estava sempre ali organizando. Eu era gregário, eu gostava de juntar as pessoas ali. Entendi. E tal. Mas na escola, por exemplo, eu organizava muita coisa ali de fazer caixa para formatura. Então, quando eu fiz a nossa festinha de formatura, acho que na 7ª, eu estava ali no CAP depois, ali na UEM. Então eu organizava a turma, falava, você vai fazer bolo, então eu organizava, tá? Semana um faz bolo, o outro faz não sei o quê, traz na hora do recreio e vende. Então a gente fazia o caixa, no final do ano a gente já fazia uma festona, já tinha todo o dinheiro, né? Então eu já tinha um pouco dessa coisa de empreender, né? De organizar um pouco, estava latente, né? E você falou de, por exemplo, Escola Maria Goretti, CAP, são escolas públicas, então Eu tenho muito orgulho de só ter estudado em escola pública. Todas as escolas que eu estudei foram públicas. Foi Maria Goretti, CAP, Gastão Vidigal e UEM. Né? Boas escolas públicas, excelentes professores. Talvez hoje não esteja no patamar que está, mas eu acho que a escola pública ainda são boas aqui no Brasil, podem melhorar com certeza, mas eu tenho muito orgulho de ter sido aluno de escola pública. Até porque naquela época, Salsicha, a escola pública ainda era uma coisa mal vista, você tinha poucas escolas particulares, né? Uma maioria as confessionais do rito católico, né? Marista. Sim. E tal, e ainda era uma coisa que, pagou, passou e tal, né? Lógico que essas escolas sempre foram boas, mas a escola pública, eu tenho orgulho de ter passado pela escola pública e feito tudo o pouco que eu aprendi na escola foi na escola pública. É a escola que faz a pessoa ou é o aluno, aquela pessoa que está se dedicando ali, que se faz o melhor homem, a melhor mulher? Eu diria que é uma conjugação de 3 fatores. Antes da escola é a família, são os valores. Sim. As pessoas, hoje, delargam a educação para a escola. A escola não educa, a escola ensina.
ela ensina, ela escolariza. A educação é de berço, nós estamos falando de valores. Quem me educou foram os meus pais, a minha mãe, o meu pai, os meus avós, coisa que eu tive muito contato com os avós, né? E o que eu aprendi com os meus avós eu levo para o resto da vida. Né? Eu ia passar as férias aqui em Astorga, na casa do meu avô, chegava lá achando que eu ia brincar e falar, de manhã agora você faz datilografia. Porque não, você está com 12 para 13, daqui a pouco está hora de trabalhar. Não, mas de manhã datilografia, à tarde brinca. Né? Tirei o curso, e esse meu avô era pedreiro, ele fez a minha casa aqui, do meu pai. Um cara firme, um homem de caráter, meu norte até hoje. E ele falou, agora você fez o curso, está com diploma, mostra aí. Então faz de conta que você vem pedir serviço para mim. Então, o senhor não quer dar um emprego para mim? Volta, pede de novo. Não, o senhor não quer dar um emprego para mim? Volta, pede de novo. Senhor, mano, emprego é coisa de vagabundo. Você tem que pedir trabalho ou serviço. Mas por que é vagabundo? Porque o emprego você está falando um salário, você está falando serviço, você está falando trabalho. Você está dizendo, eu vou trabalhar, eu vou fazer um serviço, aí depois você me paga. Veja, parece que é bobeira, né? Mas uma coisa é simples, mas olha a diferença. Então ele falava assim, se você for pedir emprego, você não está falando certo, você tem que pedir, o senhor tem um serviço para mim, não um emprego. Então, essas coisas fazem falta hoje em dia, da gente ter... a minha mãe me levava a pé na escola, então o tempo que eu ia de a pé com ela ali na escola, mesmo que fosse 200, 300 metros, ia conversando e tal. Hoje a gente não tem tempo de conversar com os filhos. E eles não querem conversar com a gente, que eles estão ali no coisa. Tá? Então eu diria que a pessoa é a somatória dos fatores. É a família, é a escola, é o ambiente, mas é também aquilo que ela quer ser. Sabe? A gente... é aquilo que a gente quer ser. Se você achar que pode ou achar que não pode, você tem razão. O Henry Ford dizia isso. Se você achar que pode, você vai conseguir. Se achar que não pode, você também vai conseguir. Né? Então, tem que ter essa conjugação. Tem um pouco de sorte, tá? Mas eu acredito que sorte dá muito trabalho para ter sorte. Tem que acordar cedo, tem que estudar bastante. Então, aí você tem sorte também, né? Para mim também o valor da família eu acho que é o principal. Isso eu aprendi com meu pai, porque, por exemplo, meu pai sempre levantou 4h30 da manhã para trabalhar ou na borracharia ou no posto. Eu comecei a trabalhar no posto com 9 anos de idade, que não tinha, naquela época não tinha, hoje que a criança tem que ir para a escola. Sim. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu acho que o valor que eu ganhei dentro da minha família foi muito importante. Eu sou ainda de chegar e pedir bênção para o meu pai, pedir bênção para a minha mãe, dar beijo no rosto do meu pai e da minha mãe pelo respeito. Mas hoje que a gente percebe que os jovens hoje em dia não têm mais esse valor. Para um filho hoje em dia pedir bênção para um pai, vamos colocar um pai aí de 25... Um pai beijar um filho beijar um pai, os meus filhos eu levava na escola, se eu desse um beijo neles, eu tinha vergonha. Aí um dia eu parei na frente, buzinei, todo mundo olhou e beijei os dois. Falei, se não deixar eu beijar mais, vocês vão apanhar. Porque o dia que um filho tiver vergonha de dar um beijo num pai, só porque os outros vão falar, eu quero que os outros, desculpa a expressão, eu estou cagando e andando. Sabe? Um pai tem que beijar um filho, dizer que ama ele, e o filho não tem que ter vergonha de beijar um pai. Tá? E se os outros não fazem isso, é um problema deles. A gente tem que respeitar, cada um é cada um. Né? Mas esses valores foram se perdendo, né, Salsicha? Porque tempos difíceis fazem pessoas fortes. Tempos fáceis fazem pessoas fracas. Sim. Tá? Você é uma geração um pouco depois da minha, mas eu vivi uma geração onde a minha avó, para matar um frango, ela catava o frango no galinheiro. Eu catava o frango para ela, porque ela criava os frangos no fundo da casa dela, catava o frango. O outro, meu primo, catava água no poço. Tá? Nós catava a lenha, botava ali a lenha, tacava fogo, pegava uma lata de 20 litros, dessas de querosene, de coisa, pegava a água do poço, esquentava e aí ela pelava o frango. Fazer um frango demorava de 2 a 3 horas e o bicho era duro. Eu gosto de frango caipira. Era duro. Né? Então, a vida era difícil. Sabe? As pessoas com 50 anos elas eram judiadas, né? Porque a vida era difícil. E a fartura... os costumes, lógico, ninguém é obrigado a sofrer, você não quer que as pessoas sofram, mas eu tenho
muita compaixão por essas gerações que não sabem o que é uma dor de dente. Quantas noites eu passei com dor de dente? O cara não sabe o que é dor, rapaz. Então, é uma dificuldade em entender as coisas que... E não é culpa deles. Infelizmente, o mundo foi mudando, foi mudando. Eu sou de uma época que para tomar uma tubaína só se fosse Natal, Ano Novo. Tá? Não era todo dia que tinha... E olha que meu pai ganhava bem, sabe? O meu pai ganhava bem, então, volta e meia, ele comprava lá uma grade de tubaína. Acabou. Outro mês ele comprava. Sabe? Então, e o meu irmão mais novo era sem vergonha, ele catava, abria a tubaína, depois ele tampava. O Guto era ele catava a tubaína, ele abria de um jeito lá, tomava a tubaína e botava lá no fundo. Aí eu falava assim, 1, 2, 3 e tal. O Guto tomou um, vou tomar outra. Aí quando eu chego lá no fundo, tudo vazio. Eu falei, filha da puta, me deu golpe. Então, o caçula fica veiaco porque ele tem que aprender a ficar veiaco, né? Eu era o caçula! Tá Só que minha irmã fazia lá na minha casa, era sodinha. Isso, também tinha sodinha. Só que a minha irmã, depois que eu fazia essa malandragem, sabe o que ela começou a fazer? Agora você vai furar a tampinha. E aí nós tínhamos que bater com o prego, com o pedacinho de pau e furava. E aí não tinha nós como mentir que nós tinha bebido e depois tampado de volta. Porque ficava um buraquinho. E aí nós começou a se ralar aí começou a controlar, né? Que hora que você acorda? Hoje? Normalmente 6 e pouco. Eu durmo pouco. Eu sempre fui muito hiperativo, né? Que além da minha empresa, eu fui presidente da SIM, depois fui presidente do Sebrae, da Federação, fundei o Cicobi, fundei a Sancor Seguros. Então, a minha empresa era relativamente pequena para a minha energia. Então, eu tinha dia que eu dormia dia sim, dia não. Minha cabeça rodava muito rápido. Agora eu tomo uns Gardenal, me deixa mais quieto um pouco. Né? Aí eu desacelerei um pouco, mas se eu parar de tomar, eu fico muito acelerado. Né? Então eu dormia muito pouco, trabalhava demais, mas o meu normal, eu durmo tipo às 2 da manhã e 6 e pouco, 5 horas o meu padrão de sono. Né? Mas normalmente acordo às 6, vejo um pouco de TV. Agora estou querendo emagrecer um pouquinho, tenho que perder mais um pouquinho, e agora estou querendo voltar a fazer atividade física. Eu não descobri ainda se eu vou fazer de manhã ou de noite. Se for de manhã, eu já vou acordar e fazer. Tá? Mas tá difícil de fazer. Nós que é esse gordo. negócio de andar no parque tem gados que emagrece. Eu pago não emagrece, não. Eu pago para 2 guris dar 4 voltas lá, não emagrece. Eu dou umas voltas lá, mas também não tá adiantando nada. Mas de carro, né? Não, eu tô andando a pé lá, mas tá devagar o negócio para emagrecer aqui. Você sabe que nós não é que nós é gordo, sabe? Nós temos um fator de conversão alto, porque do ponto de vista econômico, esses magraiados aí, tudo já tinha morrido, porque ninguém dá comida para bicho que não engorda. Né? Então, a gente tem um fator de conversão bom. Nós nascemos na época errada, Cecília. Foi mesmo. Se nós tivéssemos nascido na época da Mona Lisa, nós era símbolo sexual, branco, gordinho. Você falou de empresa. Vou dar 1 minuto. Atenção, nosso podcast agora, um oferecimento do Jefferson Nogarolli. 1 minuto para você falar as empresas que você tem hoje. É igual no merchan. Você paga para mim fazer o merchan na hora do almoço do Balanço Geral, é 1 minutinho contado. A hora que passa 2, 3 segundos, o Fábio já fica de olho. Já está na hora de terminar, que é 1 minuto, tá? 1 minuto para você falar o que você tem hoje. Eu começo falando primeiro, que é o São Francisco, que não tem mais, mas você é dono da rede Cidade Canção. O que mais? A Coopercard, que administra cartão, a Coopercob, a Cooper de tecnologia, tem a CISA Construtora, a Austin, que é a incorporadora, o Eurogarden, que é o empreendimento, né? Tem a Intervin, que é a vinícola, e depois tem mais 5 ou 6 empresas pequenas que prestam serviço para o grupo, mas basicamente são essas as empresas que a gente tem. Né? São uma empresa de prestação de serviço, outra de cobrança, né? Então elas trabalham muito interligadas com o grupo. O mercado, vocês têm aqui no Paraná, que é a Cidade Canção. Você inaugurou aqui um outro em Sarandi agora. Estoque. Que é o Atacarejo. E Estado de São Paulo é outro nome. É Amigão e tem São Francisco no Mato Grosso do Sul. Isso. Tem 2 lojas ainda lá. De São Francisco.
Isso aí é o que tem hoje. Para cuidar de tudo isso aí Aí são 64 lojas, quase 10 mil funcionários. Aquela lojinha que começou em 82, hoje gera 10 mil empregos. Que legal. Muita gente fala assim que você é visionário. Você é ou não visionário? Eu não sei se é visionário, uns me chamam de louco. Eu sou um cara que eu procuro me enxergar antes. As pessoas têm um negócio chamado efeito manada. Eu gosto de tentar enxergar antes. Então, por exemplo, eu tenho uma das empresas que eu não falei, é a Jadon, que é uma trading. Eu importo muita coisa. Por exemplo, agora faltou máscara, eu trouxe um avião de máscara da China. Por quê? Porque eu tenho um sócio que é especialista em importação e ele traz, eu já trouxe ar-condicionado, trouxe máscara. Então, eu trouxe há 10 anos atrás, ali no boom, no final do governo Lula, no começo da Dilma ali, eu trouxe mais de 200 containers de ar-condicionado. A marca era Austin. Uma marca que nós desenvolvemos e compramos, uma marca própria, e vendemos ar-condicionado para todo mundo. Aí eu mandei meu sócio 2 anos antes para a China identificar e falei assim, olha, grua, olha ar-condicionado, olha... Por que ar-condicionado? Né? Na época todo mundo estava comprando notebook e celular. Falei, porque a próxima bola da vez do consumo de massa será o ar-condicionado. Ele, por quê? Bom, uma das coisas é que eu estudei geografia, eu estudei muito sociologia... Coisas que normalmente o empresário não estuda, ele estuda economia e tal, e eu gosto muito de humanas. Então, eu falei, olha, por um simples motivo, o meu supermercado eu não podia nem pôr ovo de Páscoa porque derretia, porque era um inferno, era um inferno de quente. Tá? O carro não tinha ar-condicionado. Falei, de repente, até os carros 1000 têm ar-condicionado. De repente, o meu serviço tem ar-condicionado. O ônibus tem ar-condicionado, o supermercado tem ar-condicionado. 70% a 80% do tempo do dia eu estou em lugares que têm ar-condicionado. Eu chego em casa e vou passar um inferno para dormir. Ninguém deseja o que já tem, mas não aspira o que não conhece. Sim. Enquanto a gente não conhecia o ar-condicionado, você suava e tal, mas... O ventiladorzinho estava ali. É coisa da mãe. Coloca uma bacia com água gelada com ventilador. Mas a partir do momento que o cara ficou 8 horas no serviço dele no ar-condicionado, ele fala, desculpa a expressão, né? Que se dane, eu vou comprar o ar-condicionado. E foi batata. Tá? O Brasil estava crescendo muito, cresceu 7% no último ano do governo Lula. Isso significa inflação de demanda. Você tem mais consumo do que a capacidade de produção. Então, você gera uma inflação de demanda, porque o PIB brasileiro não pode crescer mais que 3%, senão não tem investimento. Então, sabendo disso, intuindo isso, porque eu não estudei para isso, mas eu achava que ia explodir alguns produtos, e o ar foi um, e eu ganhei bastante dinheiro. 6, 7 meses depois, porque eu já tinha Inmetro, tinha as normas legais, as regulações, já tinha cumprido tudo, então a gente começou a vendendo, ganhando uma margem cheia, porque era muito mais, e o dólar estava barato, então ficava muito competitivo importar. 6 meses depois já tinha 50 caras importando ar-condicionado, aí, como tudo na vida, é mercado, o preço achatou e tal, depois eu nem continuei mais, mas ganhei um pouco de dinheiro isso. Então, não vou dizer que é visionário, mas é procurar fazer um esforço de enxergar antes. Né? O AeroGarden, lá atrás eu falei, vou fazer tudo com iluminação subterrânea, vou fazer com plantas europeias, com plantas adultas, e todo mundo me chamava de louco. Né? Mas se você já foi lá, você já viu na rede social, o impacto é muito grande. Né? E aí, depois que a pessoa vê aquele padrão, ela fala, opa, isso aqui é o que eu estou querendo. Né? E se antecipar, porque as pessoas gostam muitas vezes de comprar dólar depois que ele já subiu, e aí dançou, né? Então, é o efeito manada. Você tem que evitar um pouco o efeito manada. É interessante. Ó, eu moro perto do loteamento do senhor, eu moro no São Silvestre. Eu sempre falo assim que eu estou pertinho dos ricos. Eles estão dentro do muro do condomínio. Eu estou para o lado de fora. Mas olha para você ver, um senhor que é vizinho meu, o seu Dito, ele é jardineiro, ele era carroceiro. E ele passava com a carroça dentro do terreno que hoje é o seu... O AeroGarden. O AeroGarden. E ele chegou em mim um dia e falou, Sarcicha do céu, nós compramos uma casa, nós temos uma casa no melhor lugar do mundo, isso aqui vai ser o centro de Maringá, porque estão fazendo um negócio ali
que você não acredita. Estão plantando as árvores de 3 metros de altura, rapaz. E não sei o quê, estão cavucando uns buracos lá, que eu perguntei pro rapaz, parei minha carroça lá, perguntei pro rapaz que eu fui cortar um matinho lá, ele falou, não, vai passar tudo por baixo aqui. Ele falou assim, nós vamos morar no centro de Maringá, Sarcísio, vai valorizar muito a nossa casa. Nós hoje nós estamos no bairro, mas daqui a pouco nós vamos estar no centro. E olha, eu quero agradecer o senhor, porque, graças a Deus, daqui uns dias eu vou estar morando no centro, eu vou falar assim, ó, os meus vizinhos aqui, tá tudo no centro agora. Porque hoje nós estamos no bairro, mas é um bairro de pessoas, igual você falou, humildes, que valorizam aquele terreninho ali que pagou com sacrifício. O meu pai sempre me ensinou a dar muito respeito às pessoas mais humildes. Ele falava, pode vender a prazo para esses caras aí. Lógico que tem que organizar, porque... hoje em dia, gente ruim tem em todas as classes sociais, em todas as categorias, mas ele falava, esse homem nunca vai quebrar a palavra dele, ou vai fazer de tudo porque ele só tem o nome. Ele é pobre, ele tem que ter um nome limpo, né? E é isso aí, essas pessoas são muito humildes. Mas com relação ao bairro, realmente irá para lá o fórum, a sede da futura prefeitura, são 800 mil metros de área pública, né? 100 mil para um novo parque, vai ter um parque muito bonito que a prefeitura deve fazer lá. E vários prédios públicos federais, estaduais, municipais. Então, você vai ter um centro cívico lá e vai ter uma nova centralidade. Então, vai ficar esse eixo, né? Centro cívico e aquela área passa a ser uma área mais central, bem mais valorizada. Você ganhou dinheiro, com certeza. Se Deus, graças a Deus, e graças a você também, viu? Temos que agradecer muito. Agora, você falou de empresário e de sócio. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se o senhor fosse eu fosse sócio do senhor... Pode chamar de você, né, sócio? O que nós montava para nós ganhar dinheiro para dar certo? Vai, agora eu estou perguntando para o homem que tem uma visão lá na frente. Sarcícia, que começou do nada, filho de um borracheiro, veio de Jandaia, trabalhou com o Pinga Fogo, virou repórter, depois virou apresentador, que hoje eu estou na RIC. O que nós ganharia dinheiro? Qualquer coisa que você montar que resolva o problema de alguém, vai dar certo. Mas você tem que fazer dentro de um escopo. Por exemplo, se você montar uma pizzaria para vender, eu não acredito naquele cara que só vende preço, por exemplo. Tá? Se você fizer uma massa feita na hora ali, que é aquela massa pão, assada no forno ali, vai dar certo. Então, o que você tem que fazer é escolher um bom ponto. Estou falando agora de comércio, né? Que é o que eu entendo mais, mas o segredo do comércio está no ponto. Então, como que o meu pai, que é um cara que não estudou, ele só tinha até o 7º ano do ginásio, né? Colégio, e ele escolheu... Eu falei, por que o senhor escolheu esse bairro? Porque o Parque das Palmeiras não tinha nada. Estava vazio, tinha acabado de lançar. E ele comprou a data fiado. Aí ele falou, eu escolhi aqui porque aqui vai crescer. Eu falei, mas não tem casa. Eu falei, mas aqui no fundo tem 600 casas populares. Então... Ele falou, eu vou abrir um negócio pequeno, mas já tem 600 casas populares ali. Aquilo tem uma zona primária que mantém. E o mercado foi do jeito que ele falou. Conforme a vila foi enchendo de casa, foi ficando pequeno e aí foi crescendo. Tá? Então, o primeiro segredo para você montar um comércio é ponto. Às vezes o cara tem uma boa ideia e monta no ponto errado. Quantas vezes eu já vi o cara querer montar um negócio, aí ele compra um lote comercial, mas lá no lugar X, tá? Aí aquela avenida não tem fluxo e não tem casa em volta, então o cara quebra, mas não quebra porque o ramo é ruim, é porque ele escolheu o ponto errado. O ponto é o principal. O ponto é o principal. Depois é você ter qualidade de produto, qualidade de atendimento, o resto é consequência, tá? Porque sempre cabe mais um, sabe? Você fala assim, o ramo está difícil, sempre tem alguém quebrando e sempre tem alguém decolando, tá? Tem muito a ver com a qualidade do atendimento, com o preço, né? Mas eu diria que atendimento e qualidade de produto vem antes. Agora, o ponto é 3 fundamentos primeiro, ponto, ponto e ponto. Se você errar no ponto, é problema. Então, perdeu. Eu tinha um amigo meu que tinha um mercadinho muito bom. Ele pagava aluguel e estava indo bem. E depois ele falou, juntei um dinheiro, vou comprar um terreno ali na avenida. Eu falei, cuidado que essa avenida não tem nem entrada nem saída e o bairro do lado termina num fundo de vale
o outro lado ainda não tem casa e tal. E ele, não, mas que vai dar, porque vai dar, montou, quebrou. Quebrou mesmo. E outro lado ele estava bem. Por quê? Comércio tem coisas assim. Para você montar um supermercado numa avenida, tem que ser no lado direito, do lado do que o cara está voltando para casa, não do lado que ele está indo. O posto já é o contrário. Entendi, é isso mesmo. Entendeu? Porque a hora que você está, por exemplo, alguém que mora como eu lá pro lado da Morangueira, lá para baixo. Então, o ponto correto é o lado direito. A minha loja da Morangueira, ela está num balão. Então, também o cara faz o balão e está ali. Agora, se você estiver do lado de cá, às vezes você quer ir numa padaria, mas ela está do outro lado, você fala, não vou no outro. Interessante, olha aí. E posto, normalmente, você abastece de manhã, indo trabalhar e não quando está voltando. Né? Um mercado que você vai... Agora eu vou perguntar de agora. Um mercado que você vai montar, não sei se você já comprou terreno ou não, que vai fazer. Qual é o local? Aqui em Maringá. Mais um. Esse acho que pouca gente sabe, então vou dar essa notícia aqui. Nós vamos abrir um agora na Avenida Mandacaru. Mandacaru. Isso. No balão subsequente ao balão do HU. O balão do Mandacaru com a... Alexandre Rasgolef. Com Alexandre. Será uma grande loja, uma boa loja. Do lado direito. Porque ele só tem o terreno pro lado direito, onde monta o circo ali. Isso. É mesmo. Lá? Isso mesmo. Aí, o pessoal aí do Paris, Brasil, lá vem o Cidade Canção pro lado dos 6 aí. O mais próximo ali é aqui na... Você tem dois ali, um na própria Mandacaru no shopping e um na... Da Palmares mesmo. Das Palmeiras. Das Palmeiras e tem um no Ney Braga. Pra cá. O balão ali do HU é nosso, é da companhia também. Lá tem quase 20 mil metros. Mas aí fica. Ali é grande. Ali é grande, é. Ali será para uma futura expansão. Quantos terrenos? Agora eu vou na ferida dele. Você sabe quantos terrenos você tem em Maringá hoje? A gente tem alguns, tem bastante. Fora o grandão lá no antigo aeroporto. Eu fui muito jovem, eu fui presidente da APRAS aqui, Associação de Supermercados, aqui de Maringá, e tinha a estadual, que era o Rui Demeterco, um dos donos do Mercadorama. E um dia eu chamando numa reunião, eu estou muito novo, com 25 anos, sentei do lado dele para almoçar e eu sou igual uma esponja, eu grudo e se o cara me ensinar, eu colo. Né? Eu também faço isso. Seu Rui, como que o senhor tem os melhores pontos de Curitiba? Eu falei, é muito fácil, Jefferson, isso aí é uma barbada. Eu falei, mas como assim? Eu comprei antes de ser. Tá? Então, eu falei, aquele ponto do HU eu comprei há quase 30 anos atrás. Não valia o que vale, não tinha o fluxo que tinha hoje. Só que está lá, né? Então você tem que guardar também. Esse ponto aí também eu comprei bem antes, né? Esse da Mandacaru que vai sair a loja. E eu fui comprando. Eu gosto muito de rotatória, porque a rotatória é a interseção dos fluxos. Você tem dois tipos de cliente. O que está na zona primária, que é o que está bem perto, a zona secundária, e tem o de passagem. O cara pode não morar ali, mas ele passa todo dia para ir para o trabalho, ele passa para ir para casa. Então, em algum momento, se você tiver uma estrutura legal, um estacionamento, ele vai parar e vai levar. Né? Por exemplo, se eu tivesse um dinheirinho hoje guardado, qual a região de Maringá que eu deveria comprar um terreninho? Pensando no futuro. Eu acho que Maringá, qualquer lugar que você comprar, vai valorizar. Tá? Se você pensar em terrenos que vão valorizar mais, são os terrenos comerciais, nas avenidas. Né? Eu gostava muito de uma coisa que eu fazia e funciona bem, que muita gente sabe, mas alguns não percebem, é comprar uma data aqui na avenida e duas no fundo. As lindeiras. Entendi. Esta data está para a avenida, ela vale 100. Esta está para a rua, ela vale 80. Quando eu compro essa, eu anexo essas duas, eu faço elas terem um valor da que está na frente. Eu ganhei dinheiro assim também. Entendi, porque a pessoa fala, eu só quero a da avenida. Não, você já comprava frente e fundo, que já montava um terreno. Até para ter a profundidade e, ao mesmo tempo, aquela da avenida, quando liga com a do fundo, ela passa da frente para a avenida. Você faz um prédio maior. Né? Sim. Então, por que a avenida vale mais? Porque é fluxo. É fluxo. É igual sangue correndo na veia, né? Se você precisa de muito sangue, não pode ser uma veia pequenininha dessa. Tem que ser a coronária, a carótida, tem que ser uma coisa que aguente fluxo. Então, quanto maior a avenida, maior o fluxo. Você já comprou algum lugar e falou assim, esse vai ser bom, e depois falou, ixi, se ralei, entrei na fria, esse não valeu o dinheiro, não?
Já comprei, porque a gente tem uma loteadora, né? Então, às vezes, você compra em cidades menores, por exemplo, que acaba não dando certo, ou... Porque na vida, Salsicha, tem duas coisas, né? Fator interno controlável, que você controla. Por exemplo, você como pai de família, você controla a sua despesa, você controla quanto você paga de aluguel ou quanto você paga de IPTU, você pode controlar essas coisas. Mas se amanhã ou depois, por algum motivo, a empresa que você está trabalhando falir, você não tiver salário, isso você não controla, é um fator externo não controlável. Né? Pior. Então, você compra um imóvel daquele, falando, eu vou lotear daqui 2 anos, aí vem uma baita de uma recessão, o juro sobe, né? E aí aquele negócio que você pagou barato não dá para lançar porque ninguém vai comprar. Não tem... As pessoas se movem na economia por perspectiva. Se eu achar que vai ficar bom, eu compro. Aí fica melhor. Se eu achar que vai ficar ruim, eu não compro, aí fica pior. Tá? Então, o que acontece? Você comprou num momento que estava aquecido a economia. Então, eu comprei num preço bom. Mas logo depois vem uma crise, uma recessão, o juro sobe, aquele troço te dá prejuízo. Isso é normal. Então, você tem que tomar muito cuidado para não errar. A maioria das vezes que eu comprei imóvel, aqui em Maringá, eu nunca perdi dinheiro. Mas alguns... Quando você faz a conta, se você não usar ele logo, o juro come a tua perna. Tá? Pior que é isso. O juro come a tua perna. Então, se você não tiver capacidade para pagar o juro, você quebra. Deixa eu perguntar agora para o Jefferson Nogaroli, que está sendo uma aula, na verdade, essa conversa está sendo uma aula. Como é que o senhor vê o Paraná nesses anos futuros? Vamos colocar aí, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Você olhando o nosso estado do Paraná. Porque hoje todo mundo quer o sul. Todo mundo quer aqui vir para nós. Porque eu tenho parentes em São Paulo, tenho parentes lá em Belo Horizonte. Eles falam, você está no melhor lugar do Brasil, é o Paraná. Como é que você vê o Paraná do futuro? Eu vejo bem, eu acho que esse governo, eu acompanhei, fui presidente do SEBRAE, da federação, então acompanhei de perto desde o governo Lerner, muito próximo de todos os governadores aí, do Lerner para cá. O Paraná teve bons governadores, né? E esse governo agora, o Ratinho, eu estou achando muito bacana, eles têm feito um trabalho bom, posicionando bem o Paraná, as contas estão equilibradas, né? Eu acho que o Paraná, olhando o Paraná hoje, ele tem uma situação geográfica muito boa. Nós estamos aqui a 1.500 quilômetros de Buenos Aires, tá? Nós estamos com um estado que agora, com essas concessões, nós vamos ter praticamente o sistema viário do Paraná todo duplicado. Maringá mesmo é uma cidade que você vai até Apucarana, até Londrina, até Campo Mourão, até Paranavaí, e agora essa outra que vai duplicar aqui para Cianorte e aqui de Coisa. Então, a infraestrutura é muito boa. O que o governo tem que fazer é investir em educação, tá? Porque não é mais atrair empresas com renúncia fiscal que trará o progresso. O que trará o progresso é desenvolver pessoas de alto nível de escolaridade, que tenham bom inglês, boa matemática, para atrair empresas de TI, de tecnologia, empresas de serviço. Tá? Isso, com certeza, pode o Paraná fazer e consolida o Paraná como um lugar que tem qualidade de vida, um lugar seguro. Maringá é uma cidade que vai muito bem, a melhor cidade do Brasil para se viver, porque é segura, tem qualidade de vida. Então, eu acho que o futuro do Paraná é muito bom, porque nós temos infraestrutura, temos uma boa localização geográfica e temos uma população educada. Acho que nós temos que investir mais em educação, né? Hoje, o nosso IDH de Maringá é o maior do interior do estado, só perdemos para Curitiba. E o nosso IDH é prejudicado, por exemplo, na educação que é pertinente ao governo do estado. A educação que é do município tem um IDEB maior e a educação do estado é pior. Então, a gente, como empresário, tem que trabalhar isso. Uma empresa de TI tem salários médios de 5 a 7, 8 mil. Tá? De entrada de 3 a 4 mil. Se a gente pegasse 2.000 crianças aqui, jovens de 14 anos, e desse um contraturno forte de matemática e inglês, aliás, eu tenho falado isso para o governador, as empresas de TI poderiam... Falta gente, nós estamos faltando gente para contratar. Mas se a gente investir pesado, não dá para todo mundo. Faz um certame, aqueles que tiverem as melhores notas ganhariam uma bolsa para estudar e já como menor aprendiz poderia trabalhar meio período depois, que já tiver alguma noção de inglês e matemática,
nessas áreas de computação. Então, eu acho que o segredo é qualidade de vida, segurança e gente competente, gente educada e formada. Hoje, o senhor vê aí, o futuro, assim, o senhor está pensando lá, daqui 30 anos, Sim. daqui 20 anos, como é que o senhor vê? Eu penso sempre lá na frente, né? Eu gosto muito do Roberto Marinho, né? Que ele morreu com 100 anos e ele tinha o costume de dizer assim, se eu morrer um dia... Ele não falava que ia morrer, ele falava se morrer, né? Então eu sempre acho que o segredo da vida é você ter mais sonhos do que lembranças. Quando a gente começar a ter muita lembrança e pouco sonho, aí é perigoso. Então eu sempre estou sonhando, né? Eu ajudei a fazer o Repensando Maringá, fazer o CODEM, e lá em 96 nós fizemos o Maringá 2020. A gente falava que Maringá ia ser isso, e se você olhar, tudo que a gente propôs aconteceu. E é mesmo. A gente queria ter uma cidade com um banco, nós criamos o Cicobi. Nós queríamos uma cidade universitária, você pega o Sesumar, só de aluno à distância tem 200 mil. Não estou dizendo que foi por causa daquilo, mas quando você tem um norte, você sabe para onde vai. O Sêneca dizia, não há vento bom para quem não sabe para onde vai. O vento contrário, você ajusta a vela e pega a rabiola e vai embora, né? Então, eu acho que Maringá e o Paraná, mas Maringá especificamente, hoje é considerada uma das cidades que tem a maior rede de tecido social. Você tem uma associação comercial que interage muito forte com o poder público, o CODEM, uma união das classes produtivas. O que eu acho que nós temos que trabalhar é para melhorar a renda das pessoas. Ainda as pessoas ganham pouco. Nós precisamos aumentar a renda das pessoas. Tá? O povo tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais. Eu pego, por exemplo, a minha menina que trabalha na minha casa, ela me ajuda. Então, ela ganha bem mais do que o salário mínimo, procuro não cobrar as coisas, tal, ajudo, tal, mas nunca ela vai conseguir ter um padrão, né? Então, eu tinha feito um compromisso com ela, eu não gosto nem de falar isso em público, mas o compromisso que eu fiz é que a menina, as filhas dela não precisariam ser empregada doméstica. Então, eu ajudo pagando a faculdade. Uma já vai se formar agora, a outra vai entrar agora. Essa menina que vai terminar o curso de psicologia, ela não vai ser empregada doméstica, tá? Até porque não vai ter mais empregada doméstica, não dá para ter empregada doméstica, vai ficar muito caro, né? Mas se a gente conseguisse melhorar 50%, 70% a renda dessas pessoas, nós teríamos outra cidade. Então, nós temos que trabalhar para aumentar a renda das pessoas, para que esse guri que vai trabalhar ali, às vezes, num trabalho bruto para ganhar R$ 1.500, ele possa ganhar 5 mil como um cara que faz tecnologia. Por que só em São Paulo pode ter gente assim? Tem que ter aqui. O Cicobi Paraná sede aqui em Maringá. Todo o Paraná é administrado por aqui, são 300 pessoas lá. O vale alimentação de um funcionário do Cicobi é de R$ 1.700. E o salário é de 2 e pouco, o mais baixo. Então, você fala que um guri de 20 anos ganha 4 pau. Tá? Isso é muito bom para quem está começando. Então, e por isso, quando você vê a renda per capita, às vezes de Maringá, vamos pegar o caso que é uma grande cidade também, mas Maringá e Londrina, a nossa renda é 20% a 30% maior, né? E isso ajuda, porque também essas pessoas que trabalham num emprego um pouco mais qualificado têm um plano de saúde. Quando essa pessoa tem um plano de saúde, ela desonera o sistema público, ela desonera a prefeitura. Então, a prefeitura gasta mais dinheiro com qualidade. Se tiver muita gente, você baixa a qualidade. Então, aqui em Maringá, mais de 50% das pessoas têm plano de saúde. Então, o próprio sistema de saúde público melhora. Então, todo mundo ganha quando há mais renda. Tá? Diminui a violência, as pessoas consomem mais, os imóveis valorizam e as coisas vão assim por diante. O que faz uma pessoa ser bem-sucedida? Olha, eu acho que é trabalhar, tá? Sem sombra de dúvida, não ter medo de trabalhar. Eu costumo dizer que as pessoas falam, teve sorte. Olha, para mim a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Sempre tem oportunidades. A oportunidade é igual um cavalo encilhado. Se você souber montar nele, pegar, segurar a rédea, você vai ter sorte. Então, você vai num lugar, fala, tem uma vaga aqui, 4 mil, mas tem que falar inglês. O cara nunca quis estudar inglês, o outro estudou, ele vai falar que ele teve sorte, mas ele se preparou. Tá? Então,
eu acho que você tem que estar preparado. E eu costumo, quando eu faço as palestras, dizer, principalmente para a faculdade, primeira aula, aula inaugural, eu falo, olha, a diferença que faz a diferença na vida das pessoas, ela é muito pequena. E eu cito a metáfora da corrida de cavalo. Antigamente, agora tem mil coisas, mas antigamente você sabia se o primeiro lugar ganhou do segundo por uma foto, né, do focinho. Falava, ganhou por um focinho, tá? O primeiro ganhou 1.000, o segundo ganhou 200. Ele não é 5 vezes melhor que o segundo, ele é um focinho melhor que o segundo, mas ganhou 5 vezes mais, ganhou 10 vezes mais. Na vida é assim. Às vezes, um passo faz uma diferença brutal. Então, o que eu falo para os meus funcionários, falo para meus filhos façam o seu melhor. Se você não conseguiu, mas fez o seu melhor, tudo bem. Então, da próxima vez, melhora o seu melhor, tá? Mas faça o seu melhor. E um pouco a mais. A diferença que faz a diferença é um focinho, mas ela vale 10 vezes mais às vezes. Você falou no começo de tudo a nossa conversa sobre família. Eu quero finalizar agora o nosso podcast falando de família. Para mim, a minha família é tudo. Você falou que para o senhor a família é tudo. Você tem 2 filhos, tem a esposa, tem os netos, tem os irmãos, tem com certeza a família. Se você não tiver uma base familiar, o dinheiro não vale nada? É mais ou menos isso? Eu fui muito pobre. Eu não cheguei a ser tão pobre quanto o meu pai foi, porque o meu pai sempre já ganhou bem. Quando eu nasci, ele já ganhava bem, mas passou dificuldades muito grandes. E quando nós começamos o supermercado, logo no começo, então pegava as coisas e não anotava. Falava, vamos parar com os troços aí, a gente tem que anotar, né? E a gente achava que gastava 2.000 por mês, quando ia ver, estava gastando 10, porque era pêssego. Agora aí, para comer uma lata de pêssego, eu tenho que vender 2 caixas. Então aquilo fez com que a gente baixasse, inclusive até economizasse. Por quê? Porque não tinha, tá? Então, o dinheiro é bom. Mas hoje, sendo muito melhor, mais bem-sucedido, morando em casa muito boa, consegui um padrão de vida bastante satisfatório, eu não diria para você que eu sou mais feliz do que quando eu era, porque eu descarregava um caminhão, ficava tão cansado que eu sentava na beira do meio-fio, mas eu catava meia dúzia de pão francês, 1 quilo de mortadela, 4, 5 tubaínas, né? Comia ali e era gostoso também. O que eu acho que faz a pessoa ser feliz é a sensação de dever cumprido, a sensação de estar bem consigo mesmo. O dinheiro só serve para uma coisa, na minha opinião, ele serve para dar segurança. Tá? É o que ensinei para os meus filhos. Eu nunca vou dar dinheiro para vocês terem luxo. Luxo é para idiota ou para sheik. Tá? Sheik pode fazer o que quiser porque o dinheiro dele não acaba, né? Ele é dono do petróleo e tal, mas o luxo, se eu te der um carro, se eu te der uma bicicleta, o cara, eu quero uma moto, eu te der uma moto, mas não sou feliz porque eu queria ter um carro, mas esse carro é 1.000, eu queria um carro novo, eu queria um BMW, eu queria uma Ferrari, não acaba. Eu te dou a Ferrari, o ano que vem a Ferrari lança o 2023 com a cor azul. Tá? O vaidoso quer a Ferrari 2023, porque ele quer ser maior que o outro, ele acha que o dinheiro o fará melhor que o outro, essa pessoa vai ser infeliz pro resto da vida, porque elas confundem sucesso, Salsicha, com felicidade. Sucesso é ter o que você quer, na maioria das vezes, e felicidade é querer o que você tem. Quantas pessoas milionárias, famosas, bem-sucedidas se suicidaram, vão para as drogas e tal, por quê? Porque não é ali. As pessoas têm que entender que o dinheiro ajuda, o dinheiro te dá conforto, te dá segurança. Tá? Eu falo para os meus filhos, eu luto para dar 2 coisas para vocês, conforto e segurança. O resto, não. Marca de tênis, nunca teve. E nem vai ter. Se quiser, eles podem comprar com o dinheiro deles. Mas eu nunca ensino. Não que eu não ache que é bom, pode ter ou não pode ter, mas é assim, não se pautem por isso, porque isso não leva a nada. O que você tem que ter é segurança e conforto. Um lugar seguro, você ter a segurança de ir num médico se você precisar, de comprar o remédio a hora que você precisar. Agora, o resto é vaidade. O resto é... As pessoas lutam porque acham que vão ser felizes, aí compram um apartamento, aí não sei o quê, e esquece que a felicidade não está no destino, a felicidade está na viagem. Se você falar, eu vou ser feliz lá no final,
A viagem que tem que ser boa. O Dalai Lama fala isso, não existe caminho para a felicidade é o caminho. Então tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser bacana, né? E eu procuro... O que me move não é o dinheiro. Eu acabei ganhando dinheiro, mas como uma consequência. O que me move é o desafio. Eu queria montar um banco, nós montamos o Cicobi. Começou com nada, hoje tem quase 500 agências, 15 bi. Começou aqui. Né? Queria montar uma seguradora, nós montamos a Sancor, né? Um monte de amigos, não foi só eu, foi o grupo da SIM, várias pessoas, mas eu tive ali a oportunidade de estar à frente ali desse processo. É um dos que estava à frente, né? Então, essa coisa do legado. O Eurogard é uma coisa que eu estou feliz de fazer, porque é um legado. Nós vamos entregar um negócio muito bonito para a cidade. É bonito para aqueles que forem morar lá, para aqueles que forem trabalhar ou para aqueles que forem visitar. O jardim está aberto para todos visitarem lá. Né? Daqui uns 10 dias vai começar a florada do girassol. Então, por que você planta? Eu planto para o povo ir lá, eles ficam felizes. Então, deixa eu perguntar do girassol, porque eu já mostrei muitas vezes o girassol e aí tem muita gente que manda mensagem no meu WhatsApp. Salsicha, mas o dono do girassol vai ficar bravo porque foram lá e tiraram a flor e que não sei o quê, porque a mulher quebrou, porque não sei o que lá. Eu estou perguntando para o dono do girassol, você ficaria bravo de alguém ir lá e quebrar um girassol para levar para uma mulher que está numa cama em casa, porque a filha falou, eu vou lá visitar o girassol que o Salsicha mostrou na televisão? Você ficaria bravo dela quebrar um pezinho de girassol e levar para a mãe que está lá na cama, que não tem condição de ir? Estou perguntando para o dono do girassol agora. Sobre hipótese alguma, mas eu acho que ela deveria pedir. Tá? Ela pode levar, mas deveria pedir. Por um motivo, se todos que forem lá levarem um girassol, por mais nobre que seja o motivo, não vai ter girassol. Pior, porque vai muita gente. Então é assim, eu não fico, alguns catam, eu também não falo nada, porque reter é perecer. Tá? Ali eu tenho que plantar alguma coisa, não fica mata. Aí plantava milho, eu falei, planta girassol, mas girassol dá menos dinheiro. Eu falei, não estou perguntando de dinheiro, eu quero o povo feliz. Bonito, e tirar foto. E quando eu falei, o meu diretor falou assim, mas girassol não, vamos plantar milho, vamos plantar cevada. Eu falei, planta girassol. Ó, eu não vou te explicar, eu falei para ele, você planta, depois você vai falar para mim se você entendeu. Quando ele viu aquele forfel que foi no primeiro ano, ele falou, acho que agora eu entendi. Eu falei, pois é disso que eu estou falando. As pessoas querem coisas bonitas, mas eu te diria que 99,9% respeita. Todo mundo respeita. Todo mundo respeita. Agora, gente que não tem noção, tem em todo lado. Tem uma criança, tem gente que é bem de vida, abre o porta-mala do carro e rouba a flor na frente do... Eu já vi isso aqui, você deve ter visto isso em vários lugares. Isso aí é uma questão de caráter. Isso ele não aprendeu na escola, tinha que ter aprendido em casa. Então, eu não ligo, tá? Inclusive, eu até pensei de, em algum momento, doar as flores para, em vez de eu colher, que vai dar um dinheirinho lá, mas doar as flores, se pudesse a PAI, a NPR, que eu não sei se é viável fazer isso, mas eu não ligo de pegarem, mas eu acho que a pessoa tem que pedir. Pedir. Tá? É igual o homem que planta milho, um cara que tem lá 100 hectares de milho. Eu lembro que os meus vizinhos, eles iam, vamos roubar milho. Eu falei, pai, deixa eu ir roubar milho. O meu pai falou, se você for, você vai apanhar. E meu pai era bravo. Mas por que, pai? Todo mundo vai. Todo mundo não é você. O homem que plantou o milho, mas ele tem muito, mas é dele. Vai lá comprar. Roubar, não. Falei, tem uma coisa, filho. Eu, lá na cidade dele, onde ele morava, eu já vi gente morrer por causa de uma espiga de milho. Tá? Então, a pessoa pegar o girassol para dar para alguém que está doente, nossa, eu dou um caminhão de girassol se eu puder. Mas o problema se você não tiver... Por exemplo, agora lá no Eurogard, eu não cobro nada, mas aquilo custa quase 50 mil por mês para manter aquilo. Para as pessoas visitarem. E tem gente que vai lá e é de uma elegância e tal, e tem uns que vai lá e pisa em cima da flor, sabe? Então, você tem que lidar com isso. De alguma forma, eu estou organizando, botando regra e tal. Eu diria para você que 99,9% dos maringaenses são muito, muito bacana, dá gosto. Muita gente me conhece quando eu estou passeando quietinho lá e fala, seu Gerson, obrigado. Por quê? Porque é tão bom mostrar aquilo é tão bonito, então por que não dividir com os outros? A única coisa que eu falo, se cada um pegar uma flor, não vai ter flor. Tá? Então, é uma questão de consciência de cada um. Mas eu te diria
que é muito pouco. Eu realmente me surpreendi positivamente. É menos de 1%. É menos de 1%. E eu te diria que não são as pessoas mais pobres que fazem as coisas erradas. Tá? Pior. Porque o oportunista é aquele cara que já nasce pronto. Tá? E tem uns que vai lá só para destruir. Exato. Tem gente que vai para pichar, que vai para derrubar. Que um dia nós vamos abrir de novo, mas, por enquanto, eu diria que eu estou dando uma nota 97. Tá? Tem um outro, mas aí é da natureza humana, né, Salsicha? Aí não tem jeito. Como fazer. O que importa é que, por enquanto, é viável. Se tornasse inviável, aí eu não planto mais. O que eu posso fazer, né? Mas, por enquanto, tá legal. A gente deve abrir, também falando aqui em primeira mão, acho que de hoje a 10 dias, talvez não no próximo fim de semana já vai ter. Hoje eu já vi girassol lá, então já vai estar bonito já. Uma pergunta para você responder, para a gente terminar, num sim ou no não. Só. Você, algum dia, vai se aposentar? Eu vou, depois que eu morrer. Só depois que eu morrer, eu não quero me aposentar. Tá aí. Boa resposta. Foi uma conversa bonita. Quero agradecer ao nosso empresário Jefferson Nogaroli nesse podcast, ou melhor, no nosso Salsicha Cast, que teve um oferecimento... Esse é o nosso Salsicha Cast, um produto da Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick. Vamos com a nossa ficha técnica, a produção de Trevisan, a edição de Jackson e também de Luiz Alves, e com direção da Cátia Scanferla, a nossa loira mais braba e linda de Maringá. E aqui está a nossa tubaína, que eu vou colocar aqui, ainda vai ter um merchanzinho para colocar, e o torresminho que eu comprei lá no supermercado Cidade Canção. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Jefferson. Prazer estar contigo, admiro muito, gosto muito de você, porque eu sei que nem eu. Nós somos, eu falo que tem dois tipos de empresário, de executivo. Tem os porcos caipira e os porcos de granja. Nós é porco caipira, criado com casca de abóbora, sorto no pasto. Boa, é isso mesmo. Tamo junto. Valeu, nosso Salsicha Cast. Tamo junto, hein?